Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. Hoje nós vamos falar sobre o Imposto sobre Serviços, o ISS. Trata-se de um tributo de competência de municípios e do Distrito Federal. Incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza e profissionais autônomos. A matéria foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário 651703, com repercussão geral reconhecida. No caso em questão, o Hospital Marechal Cândido Rondon, que tem plano de saúde próprio, questiona a cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza, cobrança essa feita pelo município, que leva o mesmo nome, Marechal Cândido Rondon, no Paraná. A advogada explica o que é o tributo, quem paga e a importância dele. O ISS, Imposto sobre Serviços, é devido por quase todas as empresas prestadoras de serviço, mediante remuneração de todo o território nacional. Ele também é conhecido como ISQN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Trata-se exatamente do mesmo tributo. Esse tributo ele é devido aos municípios e ao Distrito Federal e é por eles regulado. Quem paga o ISS ou o ISQN? Praticamente todas as empresas e trabalhadores autônomos que prestam serviços. O ISS é um tributo que cada vez está mais importante, cada vez tem uma importância ser mais acentuada na economia e para o financiamento dos municípios. Porque a tendência da economia é crescerem os serviços em detrimento de outras atividades abrangidas pelo tributo do ICMS. O julgamento teve início em 15 de junho de 2016. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, deu início com a leitura do relatório. Acompanhe. Trata-se de um recurso ordinário em face do acórdão da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que assentou ser possível a incidência de ISS sobre a atividade de administração de planos de saúde, ao fundamento de que a referida atividade não se resume a repasse de valores aos profissionais conveniados, mas configura a real obrigação de fazer em relação aos seus usuários, não podendo se negar a existência de prestação de serviço. O acórdão recorrido assentou ainda que a base de cálculo do ISS incidente sobre as operações decorrentes do contrato de saúde não abrange o valor bruto entregue à empresa que faz a intermediação da transação, mas sim só sobre a comissão. Vale dizer, a receita oferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o que é repassado para terceiros efetivamente prestadores dos serviços. O hospital recorrente, ele faz uma série de alegações que tem certeza que serão repisadas da tribuna, como a prestação de serviço está intimamente ligada à obrigação de fazer, a obrigação das seguradoras nada mais é que uma espécie de obrigação de dar, enfim, vários argumentos que eu não vou suprimir, que os advogados usarão da tribuna. Da mesma forma, a Prefeitura encontra razões, a Confederação Nacional, a Prefeitura do município Marechal Cândido Rondon afirmou que a instituição do tributo dentro da esfera de competência conferida pela Constituição Federal não estaria compreendidos dentro do inciso 2º do artigo 155. E conforme bem ressaltou, a adesão de primeiro grau confirmada pelo acórdão recorrido. E, por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso. Encontra razões, só houve recurso do hospital. Pelo hospital, o primeiro a falar foi o advogado Guilherme Broto Folador. Ele defendeu que a prestação do plano de saúde não é um serviço imediato, mas um autosserviço, e que essa despesa não consta no cálculo para o lucro da atividade. O que se discute neste caso é se as atividades típicas das operadoras de plano de saúde estão ou não sujeitas à incidência do ISS, ou, reformulando, se os municípios são competentes para tributar por meio do ISS essas atividades. Na verdade, Excelências, a prestação fim do contrato de plano de saúde, não pode haver dúvida, consubstancia-se numa obrigação de dar e não numa obrigação de fazer. Obrigação de dar é essa que consiste em cobrir os custos com assistência à saúde, ou melhor, arcar com os custos de que os usuários do plano venham eventualmente a necessitar
sempre que necessário, se e quando necessário. Não se trata, portanto, de uma obrigação de fazer, mas sim de uma obrigação de dar. E quem diz isso não sou eu, mas a própria Lei 9656, de 98, ao definir o objeto do contrato de plano de saúde como aquele destinado exatamente a promover a cobertura de custos assistenciais de assistência à saúde. O que a pessoa que contrata o plano de saúde busca é que a operadora do plano arque com os custos no momento que for necessário. Chamou a atenção do acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, ao firmar o acórdão recorrido, as atividades que são prestadas pelos planos como condição para o exercício dessa atividade fim de cobertura. Aludiu o eminente relator do acórdão recorrido, especialmente as atividades de administração, negociação, planejamento e intermediação da relação entre usuários do plano e prestadores de serviço. Ocorre, excelências, que essas prestações, na verdade, são meras atividades meio, são meras atividades de que se vale a operadora de plano de saúde no intuito de, da maneira mais econômica possível para si, poder arcar com os custos da assistência à saúde sempre que for reclamado. Ou seja, não se trata de uma utilidade prestada de maneira imediata ao usuário do plano, mas sim de um autosserviço, de uma atividade que é prestada com vistas ao atendimento de um objetivo próprio. A operadora credencia prestadores de serviço, promove a administração do plano, faz todo o cálculo atuarial das mensalidades, promove a interface entre esses usuários e as prestadoras de serviço, com vistas a limitar o objeto da cobertura, a não ter de pagar mais do que aquilo que previu no momento em que fez o cálculo do valor de mensalidade que seria necessário para que a atividade se tornasse lucrativa. Sendo um autosserviço, não representa fato signo presuntivo de riqueza e, consequentemente, não pode ser alvo da tributação por meio do ISS. A propósito, excelências, se fôssemos admitir que as atividades de administração, planejamento e negociação fossem tributáveis pelo ISS, em rigor, teríamos que admitir que praticamente toda e qualquer atividade econômica estaria sujeita a esse mesmo serviço, pois mesmo um comerciante também tem que fazer planejamento, administração e negociação com seus fornecedores. Como representante do recorrido, o município de Marechal Cândido Rondon, quem falou foi o secretário municipal de Finanças do município. Ele defende que a atividade prestada pelas operadoras de plano de saúde são de natureza de serviços e diz que a discussão está pautada na Lei Complementar 116, de 2003. O tema ele pode ser abordado por várias óticas, na medida em que versa a questão do alcance do arcabouço, da moldura constitucional de serviços de qualquer natureza. O tema também pode ser abordado pelo prisma da questão da não cumulatividade, que é um tema que precisa, de alguma maneira, ser enfrentado, para sanar de vez dúvidas que têm alimentado um contencioso em todos os tribunais desse país. E ele também pode ser analisado sobre a natureza desse contrato de plano de saúde, que é um contrato privado, regulado, bastante regulado pela legislação brasileira, e eu começaria lendo o artigo 1º, inciso 1º do artigo 1º da Lei 9656, diante do que foi colocado aqui pelo nobre colega que me antecedeu na tribuna. Vejam o que diz essa lei que regula esse contrato de planos de saúde no Brasil. Plano privado de assistência à saúde, prestação continuada de serviços, abertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir sem limite financeiro a assistência à saúde pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais dos serviços de saúde livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando assistência médica, hospitalar e odontológica a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador
prestador por conta e ordem do consumidor. Vejam que essa é talvez o principal dispositivo dessa lei que demarca essa atividade que na própria lei que regula o setor declara que se trata de serviços. Declara, e mais do que isso, ela também demarca o âmbito dessa prestação. Ora, o que se quer trazer aqui, por parte do recorrente, é que essas operadoras de plano de saúde são meras intermediadoras ou agenciadoras de contratos potenciais ou futuros, de acordo com as necessidades concretas dos associados, dos contratantes. E não se trata disso. O país tem milhões de associados de contratantes de planos de saúde, que muitas vezes não demandam uma única prestação concreta, mas nem por isso não há a utilidade, que é o serviço que está contratado e pelo qual se remunera mensalmente ou anualmente. Essa é a prestação que se contrata. Esse é o conteúdo. Surpreende o recorrente trazer aqui a alegação de que pouco importa o que diz a lei complementar, a lei nacional, que define serviços de qualquer natureza, os itens 4.22 e 4.23 da lei complementar 116, que claramente identifica os serviços de plano de saúde. E vejam, essa discussão que acaba se agigantando hoje precisa ser enfrentada também por aquele segundo aspecto que nós ressaltamos inicialmente, que é o tema da natureza dos serviços. Bom, agora nós vamos a um rápido intervalo, mas na volta você vai acompanhar as sustentações orais dos amicus curiae. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o julgamento do recurso extraordinário 651703, que discute a incidência do ISS sobre as atividades das operadoras de planos de saúde. Na qualidade de amigos da Corte, o representante da Federação Nacional de Saúde Suplementar, FenaSaúde, afirmou que o Estado é incapaz de prestar os serviços de saúde, por isso delega essa atividade aos planos de saúde. Destacou um dado importante de estudo da FenaSaúde, que o mercado de saúde suplementar se deteriorou nos últimos anos, em razão da queda na renda das famílias, e isso vai ter impacto no SUS. É importante destacar que a assistência à saúde, as ações e serviços de saúde são considerados de inegável relevância pública, assim nos diz o artigo 197 da Constituição da República. Ou seja, o Estado incapaz de prestar serviços públicos adequados, ele delega à iniciativa privada a possibilidade de prestar os serviços de assistência à saúde. Mas, por outro lado, de forma contraditória, os planos de saúde estão sendo sufocados por uma tributação perversa, como a de que se trata. A atividade de plano de saúde, ela está marcada por um signo de mutualismo. E se esse mutualismo se quebra, na verdade, todo o grupo assistido se prejudica. Inviabilizar os planos de saúde significa, a médio e curto prazo, jogar ao SUS um sem número de beneficiários de planos de saúde. E a FenaSaúde, agora até atuando como a sua real função como amicus curiae, fez juntar em memoriais um estudo em que ela demonstra, aspas, mais resistente às crises econômicas em períodos anteriores, o mercado de saúde suplementar se deteriorou no último ano, entre outros fatores em decorrência da retração da atividade econômica, do aumento da taxa de desemprego nos diversos segmentos da economia e queda do rendimento médio real dos trabalhadores. Então, senhores ministros, na esteira desses fundamentos, espera-se o provimento do recurso extraordinário. A sustentação do representante da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, Abrange, admitida no processo como amigo da Corte, teve como base a Lei 9.656 de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
Ele afirmou que o caso em debate trata-se de uma atividade securitária que não opera o serviço, mas somente realiza o reembolso ao serviço utilizado. A presente questão, Excelência, necessita de um esclarecimento prévio, para que não haja uma generalização do entendimento aqui. A Lei 9656, em seu artigo 1º, antes de entrarmos na discussão do inciso 1º, diz que a operação de planos de saúde pode se dar de 3 formas. Primeira, a operadora pode executar os serviços com a rede própria e com a rede credenciada. Ela pode executá-lo de forma com a rede exclusivamente credenciada, naqueles casos em que a operadora não possui qualquer tipo de serviço, não executa qualquer tipo de serviço. E o último, ela pode executar esse serviço através de rede própria, rede privada e também reembolso. Portanto, Excelência, no caso que temos aqui presente, verifica-se exatamente isso, em que a operadora executa os serviços através de uma rede que é exclusivamente credenciada. Então, é aqui que cinge-se a questão, porque o que se busca é a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária, incapacidade de tributação por parte do município pela não existência do fato gerador prestação de serviço. E muito bem colocaram os colegas que me antecederam aqui, que a obrigação em pauta hoje é a obrigação de dar. A obrigação de dar cobertura assistencial. E por isso que se traz o paralelo com a atividade securitária, porque se compra, se paga pelo futuro direito de utilização, uma garantia de cobertura em caso de agravo de saúde, ou, traçando o paralelo, em caso de sinistro, certo? Razão pela qual torna-se uma obrigação exclusivamente de dar. Por quê? Porque a operadora não influi em momento algum na execução desses serviços. Ela simplesmente executa o papel do reembolso financeiro do serviço que foi utilizado. É isso que a lei trata, e o meu colega muito bem colocou no inciso 1º da lei. É a cobertura dos custos efetivamente havidos na rede credenciada. A sessão seguiu com a palavra do relator, ministro Luiz Fux, que negou o provimento ao recurso do hospital, por entender que as operadoras de plano de saúde realizam prestação de serviço sujeito ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, previsto no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. O tributo aqui supracitado, ele se encontra previsto no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, que preceitua: compete aos municípios instituir imposto sobre 3. Serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155.2, definidos em lei complementar, que são os serviços compreendidos na incidência do ICMS. Então, o que não sofre a incidência do ICMS, segundo a Constituição, cai nos serviços de qualquer natureza. A lei complementar a que a Constituição se remete é a Lei Complementar 116/2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, delimitando sua incidência, fato gerador, local da prestação, contribuintes, base de cálculo e alíquotas máximas. O aspecto primordial, no meu modo de ver, para a compreensão da incidência deste tributo, encontra-se na definição do que se enquadra como serviço, uma vez que apenas as atividades classificadas como tal, à luz da materialidade constitucional do conceito de serviço, são passíveis de atrair a obrigatoriedade do sistema do tributo agora imposto pela lei complementar. A contrário senso, ainda que previsto na lei complementar a que alude à Constituição, mas não se enquadrando como serviço sob a ótica do artigo 156, inciso 3º, não poderá haver a incidência desse tributo. Essa é a questão sobre a qual gravita esse recurso. A conformação constitucional do tema estabelece que a competência municipal para instituir impostos não poderá abranger aqueles já abarcados pela competência estadual e delimitados pelo artigo 155.2 ICMS, como também por aqueles previstos na competência federal delimitados pelo artigo 153.4 e 5, o IPI e o IOF, respectivamente. Então, aqui também já se conjura a ideia securitária, porque o IOF ele se refere exatamente a uma espécie de tributação que poderia incidir, uma contribuição que poderia incidir se a atividade fosse securitária. É dizer, estão excluídos da tributação municipal tanto os serviços de competência tributária estadual como os serviços de competência tributária da União.
A Constituição Federal estabeleceu o conceito de serviços de qualquer natureza como materialidade do ISS, trouxe a conotação do conceito de serviço advindo da ciência econômica. A minha proposição de voto é no sentido que, em sede de repercussão geral, a tese jurídica seja assim assentada. As operadoras de plano de saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço sujeito ao imposto sobre serviços de qualquer natureza previsto no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. Com esses fundamentos, eu nego provimento ao recurso extraordinário. A análise da matéria foi suspensa por pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Ao pedir vista, o ministro afirmou que a questão tratada nesse recurso é de grande relevância. Se discute aqui se se está diante de uma atividade que consubstancia a obrigação de dar ou a obrigação de fazer. E eu colho mesmo do acordo do Tribunal de Justiça, no que concluiu que seria uma obrigação de fazer, que o serviço estaria na contraprestação ao pagamento de mensalidade, claro. A extremo de dúvidas que a recorrente não atua no campo médico assistencial, nem no campo ambulatorial. Isso é extremo de dúvidas. Se os colegas que votam antes de mim permitirem, eu anteciparia mesmo, porque nós estamos hoje com quórum mínimo para matéria constitucional e estamos no âmbito da repercussão geral, devemos editar, portanto, uma tese que norteie a jurisdição no país. Se os colegas permitirem, eu antecipo o pedido de vista. E no próximo bloco, vamos conhecer os votos dos ministros e a fixação da tese de repercussão geral. Voltamos já. E o programa Grandes Julgamentos está de volta. Agora você vai conhecer os votos dos ministros e o resultado desse julgamento. O julgamento prosseguiu em 29 de setembro de 2016 com o voto vista do ministro Marco Aurélio, que divergiu do relator, o ministro Luiz Fux. No seu entendimento, o contrato visa garantir cobertura de eventuais despesas, no qual o contratante substitui, mediante o pagamento de mensalidade, o risco individual por uma espécie de risco coletivo. Não se trata de contrato de natureza comutativa, em que o desembolso financeiro realizado pelo segurado corresponda exatamente a uma prestação. O elemento típico a reger os contratos é a aleatoriedade, a revelar que o contratante desembolsa mensalidade sem saber ao certo se e quando utilizará assistência médico-hospitalar. Essas características conduzem à conclusão de serem as atividades desenvolvidas pelas operadoras de planos de saúde assemelhadas a contrato de seguro, segundo versado no artigo 757 do Código Civil. O ministro Edson Fachin seguiu o entendimento do relator. Para ele, a atividade das operadoras de planos de saúde é um serviço, o que justifica a cobrança. Eu estou acolhendo a percepção que na doutrina encontrei em Marçal Justin Filho, que trata do ISS na Constituição, em também doutrina abalizada do ex-ministro desta Corte, saudoso ministro Aliomar Balheiro, e outros autores que aqui cito, para concluir, senhora presidente, que o núcleo do contrato entre a operadora de planos de saúde e seus clientes é a disponibilidade do usuário contratante de uma rede credenciada e a garantia da cobertura dos infortúnios previstos no contrato. E parece-me, com todas as vênias ao sentido diverso, que não se subsume aí a noção de seguro, eis que a hipótese de sinistro configura outra fato-espécie, e por essas razões e as demais que constam nesse voto, e por tudo aquilo que o eminente ministro relator já salientou, peço vênia divergência, estou acompanhando o eminente relator. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a incidência de ISS sobre a atividade de operadoras de planos de saúde é constitucional.
Eu já havia estudado a matéria para a sentada anterior e, na minuta do meu voto, havia concluído com a seguinte tese, aspas, as atividades desempenhadas pelas operadoras de planos de saúde e de seguro-saúde constituem prestação de serviço, estando sujeitas à incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, nos termos do artigo 156.3 da Constituição, fecho aspas. Penso que essa seja exatamente a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, de modo que eu o estou acompanhando. Os demais votos foram curtos, todos em concordância com o relator, ministro Luiz Fux. O acórdão recorrido, para chegar às suas conclusões, invoca um precedente do STJ da primeira turma, no qual eu tive a oportunidade de apresentar um voto vista e me reporto a esse voto vista para acompanhar também o relator com as vênias do ministro Marco Aurélio. Senhora Presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio e acompanho o voto do relator, ou inclusive quando assenta a tese de que as operadoras de plano de saúde, de seguro-saúde, realizam prestação de serviço sujeita ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição da República, na linha da compreensão alargada do Supremo quanto a este conceito. O eminente ministro Marco Aurélio, que trouxe hoje um belíssimo voto coerente a partir da premissa da qual parte Sua Excelência, e na conclusão realmente seria de dar provimento, mas peço vênia a Sua Excelência porque compartilho da compreensão trazida no voto do eminente relator. Eu penso, assim como já foi dito agora pelo eminente ministro Luiz Fachin, que os planos de saúde se destinam, ao meu ver, a prestar um serviço aos seus clientes que consiste exatamente na intermediação de serviços médicos prestados por terceiros. E esse serviço constitui a base de cálculo do tributo. Portanto, o serviço prestado pelos planos de saúde pode ser bem caracterizado, bem identificado, não se confunde com aqueles prestados pelos terceiros, pois ela é uma simples, ou eles, planos de saúde, são simples intermediadores. Então, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, eu acompanho o relator. Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas eu acompanho o relator, como já foi enfatizado desde o voto do ministro Luiz Fux, pelo artigo 156.3 e, portanto, na sua sequência, o artigo 1º da Lei Complementar 116 de 2003, que dispõe sobre serviços de qualquer natureza, está elencado, como também acaba de lembrar agora o ministro Ricardo Lewandowski, expressamente nos itens do artigo 1º, 422, 423, exatamente serviço de saúde, assistência médica, congêneres, planos de saúde de grupos ou grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica hospitalar odontológica e congêneres e outros planos de saúde. E por essa razão, portanto, parece perfeitamente caracterizada, com a devida vênia da compreensão em contrário, e razão pela qual também eu nego provimento ao recurso. Por 8-1, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Luiz Fux, no sentido de que a atividade das operadoras se encaixa na hipótese prevista no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, que atribui aos municípios a competência para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza. Recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator vencido, o ministro Marco Aurélio, com a tese agora enunciada e que constará expressamente da proclamação. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: as operadoras de planos de saúde, de seguro-saúde, realizam prestação de serviço sujeito a um imposto sobre serviços de qualquer natureza, previsto no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. À época, a decisão foi aplicada a pelo menos 30 processos sobre o tema que estavam suspensos em outras instâncias, aguardando a decisão da Suprema Corte. Chegamos ao final de mais um Grande Julgamentos, mas você pode acompanhar a nossa programação também na internet, no site da TV Justiça, ou ainda rever os programas no YouTube, o nosso canal TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!